Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém, queridos? Você está feliz nessa noite por estar na casa do Senhor? É uma alegria muito grande estarmos aqui. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos iniciar o nosso culto. Estamos hoje num culto especial. E eu gostaria que você, antes de nós começarmos, interagisse, né? Falasse com seu irmão do lado, né? Temos aqui pessoas nos visitando, né? Temos pessoas alegres, né? Pessoas retornando de viagem, né? Então estamos muito felizes aqui na casa do Senhor. Hoje já passamos um dia em família e eu creio que Deus nos deu um dia abençoado, assim como deu para mim, e eu creio que deu para vocês também. Então hoje nós estamos aqui num dia onde nós estamos celebrando a Páscoa, e eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em João 11, nós vamos ler os versículos 25 e 26. Nós sabemos que a Bíblia, né, aponta a Páscoa como uma libertação. Nós sabemos que a primeira Páscoa já foi pregada hoje de manhã, né? Ela foi quando o povo foi liberto do cativeiro do Egito, a libertação do povo. Então, Páscoa significa passagem, quando aquele sangue foi aspergido nas portas, e onde houvesse nos umbrais o sangue do Cordeiro, não haveria morte. Amém, queridos? Ali foi feita a primeira Páscoa, e foi instituída a Páscoa hebraica, e ela era realizada todos os anos, porque os hebreus, eles se lembravam, né, da libertação que Deus havia dado ao seu povo. Porém, né, nós vamos ver no versículo que nós lemos hoje, depois da última ceia que Jesus fez com os seus discípulos, na Páscoa nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Amém, queridos? Ele morreu, mas ele ressuscitou, e através da ressurreição de Cristo nós fomos libertos. Amém? Graças à morte e ressurreição de Cristo, nós fomos libertos do pecado que estava sobre nós, fomos libertos da condenação que havia sobre nós. Então, nós sempre trazemos à memória essa libertação através da ceia de Jesus Cristo, que nós aqui fazemos uma vez por mês, fizemos na semana passada, quando estávamos ali celebrando a nossa Páscoa. Então, esse versículo que eu falei, João 11, 25 e 26, ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu nisto? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Ele ressuscitou, queridos. Pela sua ressurreição, nós também vamos herdar a vida eterna com Ele, e eu quero que você reflita sobre isso nessa noite, e para toda a sua vida. A morte de Jesus, né, trouxe para nós a libertação, e por isso nós estamos comemorando nessa noite. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Senhor, nessa hora queremos, Pai, nos colocar diante da Tua presença, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, ó Deus, para louvar o Teu nome, Senhor, para adorar o Seu nome nessa noite. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito venha agora sondar cada coração que adentrou essa casa nessa noite. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que haja aqui, Senhor, o manifestar da Tua presença nesse lugar. Senhor, que nós possamos, Senhor, adorar a Ti em espírito e em verdade. Senhor, não deixe que nada venha atrapalhar a nossa adoração nessa noite. Receba o nosso louvor, Pai. Receba, Pai, aquilo que nós temos para Te apresentar, Pai, que é o sacrifício de louvor. Senhor, sabemos que não precisamos mais de sacrifício, Senhor. O nosso sacrifício, Pai, é um espírito quebrantado diante de Ti. Por isso, Senhor, quebranta os nossos corações nessa noite. Pai, que tudo aquilo, Senhor, que possa ter nos entristecido durante essa semana, Senhor, o que tenha, Senhor, nos entristecido até hoje, Senhor, que o Senhor possa nessa hora, Pai, fazer com que nós possamos esquecer
esquecer tudo que passou, ou colocar tudo aqui no teu altar, Senhor, para que o Senhor venha tratar de nós, Senhor, para que nós venhamos, Pai, a oferecer a Ti o nosso perfeito louvor nessa noite. Receba a nossa adoração, prepara a palavra, Senhor, que vai ser pregada, prepara os nossos corações para receber, Pai, tudo que for feito nesse lugar, Senhor, a partir de agora, Senhor, que seja tudo, Senhor, para louvor e para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Receba, Pai, a nossa adoração e o nosso culto, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode aplaudir, querido, aplaude com força. Aleluia, glória a Deus, igreja. Vamos interceder. Fica à vontade, porque a casa é do Pai. E Ele ressuscitou. E vivo está entre nós. E Ele está aqui. Creia, peça, confia. Chame pelo nome dEle. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Clame pela tua família nesta noite. Em nome de Jesus. Você não veio aqui em vão. Você veio buscar o Cristo Todo-Poderoso. Ele é o nosso Redentor. E a casa é dele. Quem manda aqui é Ele. Então clame a Ele. Exalte a esse Deus. Porque nós estamos aqui. Somos livres. E Ele está aqui. Abra sua boca, igreja, e clame ao Senhor. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai. Paizinho querido, estamos aqui nessa noite, rendemos graças a Ti, Pai. Oh, Paizinho, Tu é amor. Tu é amor, aleluia. Nessa noite, Pai, é Páscoa, Pai. Páscoa é família, é amor. E no terceiro dia, Senhor, ressuscitou, Pai. E vivo está entre nós, aleluia. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado por cada casamento, Pai. Obrigado, Senhor, por cada família que entrou entre essas portas nessa noite, Pai. Pai, cada um que está aqui, Pai, que deixou a sua casa, os seus afazeres, Pai, visita o coração, Pai. Visita, Espírito Santo, o coração do Teu povo, Pai. Oh, precisamos tanto de Ti, Senhor. Rendemos graças a Ti nessa noite, Pai. Tu conta com o Teu povo, mas quem precisa dele somos nós, aleluia. Ah, Espírito Santo, chegou um pedido de oração agora de uma mulher que infartou. Eu não sei nem o nome, nem o sobrenome, mas vai lá, Senhor. Visita ela, Pai, naquele hospital, Pai. Tu ressuscita o morto, aleluia. Oh, Deus, Tu cura, porque não há doença que seja maior do que o nosso Deus. Creia, igreja, creia, em nome de Jesus. Clame pela tua família. Tem filho perdido, filhos drogados, filhos que saíram e não voltaram para casa. Clama, mãe. Clama, mãe. Deu nossos filhos para nós cuidar, para os pais e a mãe cuidar. E cuide bem, igreja. Cuide dos teus filhos, aleluia. Esposa, cuida do teu marido. Marido, cuida da sua esposa. Em nome de Jesus, nós oramos, nós pedimos, mas quem faz é o poderoso. Quem faz é o Cristo Jesus, aleluia. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Redentor, Ele é o Alfa e o Ômega. Nós não viemos aqui para ver a irmã nem o pastor. Nós viemos aqui, aleluia, buscar Ele.
render graça a Ele, glorificar o nome dEle, porque como estamos lá no mundo, gritamos, aplaudimos, mas quando um na casa dEle, não aplaude, não dá aleluia. Ele é o Cristo, e ai de nós, se nós não buscar esse Cristo Todo-Poderoso. Ai de nós, se a gente não se arrepender dos nossos pecados. Ai de nós, igreja, Ele está voltando. Se conserta a igreja, aleluia, em nome de Jesus. Dobre o teu joelho quando chegar na casa do Pai. Essa casa não é tua, igreja. Essa casa é dele. Dobre o teu joelho. Clame pela tua vida. Clame pela tua família. Em nome de Jesus. Vitória Ele dá. Bênção Ele dá. Mas em nome de Jesus, cuida da tua vida, cuida da tua alma, do teu espírito, do teu corpo. Nós não mais mandamos em nós, Cristo manda em nós, aleluia. Em nome de Jesus, cuida de você. Chega de olhar para o homem, olha para Cristo, senão você vai morrer, igreja. Olha para Cristo. Nós somos falhos, mas Cristo não falha nunca e nunca falhará. Clame pela sua vida, busque pelo teu ministério. Ai daquele que largar o arado, está na palavra dele. Ai daquele que largar o arado, vai se ver com ele. O ministério Ele te deu, então você cuida. Honra os pastores. Honra os seus líderes. Aonde há amor, aonde há união, aonde há uma igreja forte, Cristo está. E Ele reina. E Ele faz coisa nova. Em nome de Jesus. Ore. Porque Deus faz milagre ainda. Ele fez no passado, mas faz hoje também. Ele está curando câncer. Ele está curando qualquer enfermidade. Se tem alguém no hospital, clame. Ele vai lá e visita no hospital. E quando tu chegar em casa, vai saber da resposta. Porque aonde é uma igreja que ora, aonde é uma igreja que ora, Ele faz milagre. Glorifica a igreja. Está no mundo, está lá glorificando aos capetas, aos demônios, mas está na casa do Senhor. Oh, Deus, não abre a boca. Oh, aleluia. Exalta a igreja. Em nome de Jesus. Ele está vivo. Ele está aqui. Ele está entre nós. Ele está na nossa casa agora, visitando nossos filhos. Oh, aleluia. Ora crendo. Ora confiando. Em nome de Jesus. Deus chamou uma igreja de oração. Uma igreja que quando ora, Satanás não tem poder. Ele só toca se você deixar brecha. Fecha as brechas nessa noite, igreja. Fecha a brecha nessa noite. Em nome de Jesus. Ame mais. Fala que ama. Faz. Ora e age. Se você ama o teu filho, abraça o teu filho e fala: eu te amo. Conta comigo.
Nós somos mãe e pai. Deus deu para a gente, emprestou, porque é dele. Tudo para ele. Então cuida enquanto está nessa terra. Cuida dos seus filhos. Cuida do seu esposo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu creio que Deus já visitou essa mulher no hospital. Eu não conheço. Mas Ele conhece. Ele conhece cada um de nós que está aqui nessa noite. Ele conhece. Muitos podiam estar aqui, mas não estão. Muitos não querem estar mais aqui. Muitos não querem mais estar na casa do Senhor. Só na hora da alegria. Só na hora da vitória. E na hora que está tudo caindo, não quer mais saber da casa de Deus. Amor é estar junto. Igreja é um casamento. É na hora do amor, é na hora da dor. Temos que estar junto em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esse momento na tua casa. De repente nem queremos estar aqui, Pai. Essa é a verdade, Pai. Mas estamos. Muito obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, Deus. Muito obrigado por cada vitória que cada um está carregando aqui, Pai. Porque a maior vitória é ter Cristo. Estar viva para glorificar e exaltar Ele. É saber que Ele cuida. Essa é a diferença do mundo, igreja. Nós somos um Deus vivo. Nós podemos correr e nos ajoelhar e falar: Senhor, cuida de mim. Cuida da tua casa. Cuida da família. Ora, igreja, porque ainda há tempo. Ainda há esperança. Em nome de Jesus, se tem alguém fora da tua casa que não serve a esse Deus Todo-Poderoso, só ore, dê testemunho. Testemunho fala mais do que você falar. Fecha a sua boca, dá mais testemunho de vida dentro da sua casa, porque lá é o primeiro lugar. Lá é a igreja do Senhor. Faça lá, para você fazer aqui. Aí sim você vai receber do Senhor o galardão. Você vai receber do Senhor. Oh, aleluia. A vitória que você está esperando no secreto. Que só você e o Senhor sabe. Em nome de Jesus. Aplaude o Senhor porque vivo Ele está. Aplaude o Senhor, igreja. E glorifica. Porque amanhã pode ser tarde demais. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está aqui, irmãos. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Perto está o Senhor daquele que o ama e o busca. É tempo de estarmos buscando mais ao Senhor. Como a palavra de Deus diz, os dias são trabalhosos. E quanto mais se aproximar a vinda do Senhor, mais trabalhosos serão os dias. E precisaremos estar buscando ao Senhor. O Senhor tem falado com essa igreja. O Senhor tem usado a palavra. O Senhor tem usado os seus profetas. E se nós estivermos com o nosso coração aberto, o Senhor trabalhará no nosso coração. Amém? O Espírito Santo quer tomar muitas vezes os seus irmãos. Quantas vezes o Espírito Santo quer agir, irmãos? E por vezes nós não deixamos o Espírito Santo agir. Às vezes o Espírito Santo quer queimar dentro de você, sabia? Não se atém em deixar o Espírito Santo trabalhar.
Porque quando Ele trabalha em nós e através de nós, nós despertamos, irmãos. Nós precisamos despertar. Precisamos despertar. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos. Trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor, no meio da tua igreja. Tu és aquele que faz o que tu queres, Senhor. Desperta, Senhor, os teus filhos que estão dormindo. Desperta, Senhor, aquele que está na sua casa, que poderia estar aqui, doce Espírito Santo, mas não se achegou, Pai. Portanto, Senhor, trabalha no meio da tua igreja, Senhor. Santifica os nossos olhos, santifica o nosso coração, Senhor. Faz a tua vontade no meio da tua igreja, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Igreja forte é aquela que ora, irmãos. Precisamos orar mais. Precisamos buscar mais. É um tempo de urgência para a nossa igreja. O Senhor não está falando para a igreja de fora, é para nós que estamos aqui. É para nós. Precisamos buscar mais. Vão vir tempos muito difíceis, irmãos. Muito difíceis. E precisamos buscar mais. Só ficará de pé aquele que tem tempo mais de oração com o Senhor. Se você já ora, ore um pouco mais. Se você jejua, jejue um pouco mais. Se você se santifique ainda mais. Para que o Senhor faça o melhor por mim e por você. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18. O Senhor é aquele que fez o melhor naquela cruz pela minha vida e pela sua. E a cruz representa, irmãos, muitas coisas. Sacrifício, renúncia, e representa a gratidão também. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus tem feito coisas grandes por mim e por você. Se nós estamos aqui nessa noite, se estamos vestidos, se comemos hoje, num dia que comemoramos a Páscoa, é porque o Senhor tem sido bom. E esse é um dos motivos de nós darmos graças, irmãos. E quantas vezes passamos mais tempo murmurando, reclamando da vida, do que agradecendo. Queria que você se colocasse de pé. E esse tempo é um tempo de gratidão, de ofertarmos e dizimarmos na casa do Senhor. Eu sempre falo isso. Dízimo é uma ordenança da parte do Senhor, está na Bíblia. Em Malaquias capítulo 3, verso 10 fala isso. Mas eu costumo dizer que dízimo é gratidão. Eu estou devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. E o Senhor, nesse texto de Malaquias capítulo 3, ele faz uma pergunta para mim e para você. Roubará o homem a Deus? E ele mesmo responde, porque o povo dizia: em que te roubamos, Senhor? E o Senhor fala: nos dízimos e nas ofertas. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos reter aquilo que é de Deus. O que é de Deus, não é nosso. Por que nós não retemos o aluguel quando temos que pagar? Por que não retemos o dinheiro do gás quando temos que comprar para fazer comida? Nós retemos o que é de Deus, se Deus já tem nos dado tudo. Então, que essa seja uma noite de gratidão e de reflexão, de você avaliar a sua vida e agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor tem me dado tudo. E aqui a tua palavra disse: em tudo dai graças.
graças, porque essa é a vontade de Cristo para a minha vida e para a tua. Então, se você não conseguiu romper nessa área, peça a Deus, Senhor, me ajuda, porque se eu não pagar o aluguel, eu não vou poder mais morar nessa casa. Eu sei que o céu não é comprado, mas muitas coisas são retidas. O Senhor quer liberar, porque a Bíblia diz que eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Existem coisas retidas na tua vida que ainda não foram liberadas porque você ainda não conseguiu avançar nessa área. Então peça a Deus, Senhor, me ajuda. Deus, nós queremos te agradecer pelo pão nosso de cada dia, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos, Deus, pela casa que moramos, pela roupa que vestimos, Senhor, por tudo que temos, Deus, pela tua provisão. Obrigado, Senhor, porque cada situação da nossa vida tu tem ido adiante de nós, Senhor, tirando todos os empecilhos, tu tens nos guardado, nos protegido, e queremos te devolver nesta noite, Senhor, tudo aquilo que te pertence. Nós entregamos nas tuas mãos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, Pai, que o Senhor venha fazer sobejar na vida do teu povo, que tu possa derramar bênção sem medidas sobre o teu povo, que os teus filhos venham ser surpreendidos ainda esse mês, Senhor, com novidade nos seus trabalhos, com portas, Pai, superando aquilo que eles já te pediram, Pai, em nome de Jesus, faz sobejar na tua casa, ajuda os administradores, Senhor, que todas as contas sejam pagas, Pai, da tua casa, e que nada venha faltar, Pai, como diz na tua palavra, tanto na tua casa como na casa do teu povo. Nós entregamos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, e o fazemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Enquanto você vai ofertando ao Senhor em gratidão, nós vamos para os nossos anúncios. Eu vou pedir ao irmão da mídia. Estamos aí com o nosso tema Alinhados, toda terça-feira às 19h30. Eu não consegui chegar, tive alguns contratempos de questões pessoais, mas me disseram que foi uma bênção na terça-feira. Depois eu vou ver o culto online. Irmão, se você pode se achegar, não deixe de estar aqui. Estamos preparando a nossa vida dia após dia para termos um encontro com o nosso mestre, amém? E quando estamos aqui, o Senhor nos renova, nos traz a palavra dele de renovo. Então esteja aí na próxima terça-feira. E nós temos também o culto de jejum e oração na terça-feira de manhã. Você que pode chegar, não deixe de estar também. E no dia 24 temos o culto jovem às 19h30 com o pastor Bruno Mendonça. Glória a Deus, Deus é bom. Você que tem mais de 60 anos também é convidado para estar. Estaremos aqui, irmãos, para estarmos adorando ao Senhor juntamente com os jovens. Então você que pode chegar quinta-feira, esteja aqui para adorar ao Senhor. E teremos o culto das mulheres no dia 29 com a participação do grupo Quemuel. Traga uma, duas, convide mulheres, coloque no seu status, no seu Instagram, coloque nos contatos pessoais, convide mulheres para estar aqui, para nós adorarmos e cultuarmos o nome do Senhor. Temos o batismo no dia 18 de maio, procurar o reverendo Júlio para estar aqui com todos os trâmites que precisam, né? Precisa ser comunicado, precisa trazer uma roupa, porque você vai passar pelas águas. Tem algumas coisas que precisam ser ensinadas para você também. Então, procure o reverendo Júlio, que ele vai estar dando maiores informações. Mães de joelho, filhos de pé. No dia 31 de maio, às 16 horas, temos o chá de mulheres com a palheta uva, o lilás. Estaremos aqui, irmãos, para adorarmos ao Senhor. Você que é mulher que pode estar. Se porventura você não tiver essa cor, não tem problema. O importante é chegarmos aqui para estarmos juntas, adorando ao Senhor nesse dia. Culto no lar, visitas de culto nos lares, no dia 25/4, às 19 horas, vai ser na casa da irmã Neuzinha. Deus abençoe, irmão Neuzinha, você que pode estar, procure a irmã Beth, que é responsável, junto com o pastor Eduardo. Vai ser um tempo de bênção na casa da nossa irmã. Esteja orando por esse lar, irmãos. Toda vez que tem culto no lar, nós sempre pedimos para que
você possa cobrir esse lar de oração, porque às vezes existem lutas para que o culto aconteça, porque todo culto no lar, por vezes pessoas são curadas, são libertas e também retornam para a casa do Senhor. Então esteja orando por esse culto. Acabou? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Você está sentindo aí a presença do Senhor nesse lugar? O Senhor, Ele está falando conosco desde o início e Ele vai continuar falando agora através da palavra que vai ser ministrada. Eu gostaria de convidar a pastora Silvia e seu esposo, né? Eu gosto sempre de convidar o casal, porque sabemos que são bênçãos na mão do Senhor, né? Quando uma pastora ministra, ela tem sempre um esposo que está junto com ela e vice-versa, né? Então nós vamos orar. Eu queria convidar o pastor Edmar que fizesse essa oração. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos estender as mãos aqui para eles. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de podermos estar aqui, ó Pai. Porque o teu sacrifício, ó Pai, nos garantiu, ó Pai, porque tu és a nossa segurança, Deus. Abençoa esse culto, abençoa a vida da pastora Silvia, Senhor, que a palavra que venha a ser ministrada aqui neste lugar, ó Pai, no teu altar, Senhor, possa vir de encontro a cada coração, a necessidade de cada pessoa, Pai. Que as palavras ditas aqui, ó Pai, venham, Pai, guiadas por Ti, e que Tu esteja, Pai, na supervisão de tudo. Abençoa a vida da pastora Silvia, abençoa a vida de cada um aqui, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai, sabendo que Tu tem o melhor para nós e sabendo, ó Pai, que ninguém sairá daqui, ó Pai, sem estar alimentado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Hoje é o dia de celebrarmos a vida, a ressurreição, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui com esse propósito de engrandecermos o nome do Senhor. Saímos da nossa casa com uma direção. Viemos cultuar ao Deus vivo, ao único Deus, Senhor dos senhores, o nosso Deus todo-poderoso, amém? Você pode aplaudir ao Senhor no sinal de exaltação, com seu coração transbordante, que você possa glorificá-lo por meio da sua vida. Nós nascemos com esse propósito. Às vezes a gente fica perguntando, né, diante de tantas coisas da nossa vida, né, qual é o propósito? Qual é o meu propósito? Você foi gerado para a glória de Deus. Você nasceu para conhecer aquele que te gerou, aquele que te chamou à vida. Você nasceu para dar frutos, para que você desfrute do amor de Deus. Esse é o propósito da tua existência. E a Bíblia vem nos revelar esse Deus maravilhoso. É Deus, é Deus. Ele é o verbo, Jesus é o verbo. Jesus é a palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos direciona. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós saímos da nossa casa. Saímos muito mais do que para ver o irmão. Nós viemos adorar a Deus e com isso nosso coração se alegra de encontrar os irmãos. Amém? Eu convido a amada igreja a estarmos juntos, meditando. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, o capítulo é o 5, o versículo é de 6 a 8. Depois nós vamos ir em outros versículos, mas esse é o nosso de abertura. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é boa, na verdade eu vou começar a ler a partir do... Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos de sinceridade e da verdade. Amém. Pode se assentar.
Glória a Deus, glorifique ao Senhor. Façamos festa. Olha a recomendação do apóstolo Paulo para essa noite. Em todo tempo, a Bíblia ela vai sempre convergir para Cristo. Nós encontramos Cristo em todos os evangelhos, em toda a palavra. Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Ele está lá quando o Senhor Deus cobriu Adão e Eva do seu pecado, da sua nudez, com aquela pele de animal. Ele está quando Noé levou sua família para a arca. Ele está quando Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho. Jesus já estava sendo precipitado ali. Já havia sinais de um Salvador. Jesus está na Bíblia, o tempo inteiro ele aparece para nós. E a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E eu quero compartilhar com vocês em Êxodo. Falar de Páscoa é falar muito mais, porque a gente se engana em pensar que Páscoa é um rito, que Páscoa é apenas um simbolismo. Páscoa é, na verdade, todo um movimento de transformação da vida humana, a começar pela vida espiritual, porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos. Nós estávamos numa condição de morte. Então, falar de Páscoa é falar de ressurreição, de vida, é falar de transformação, é falar desse poder que está sobre nós, trazendo a existência, vida, trazendo a existência e a transformação da vida humana. Falar de Páscoa é muito mais de falar de simbolismos. Eu acho tão maravilhoso quando Jesus declara que o reino dele não é comida, nem bebida, mas é paz, é alegria, é justiça no Espírito Santo. Jesus queria nos mostrar e nos sacudir para que a gente saísse dessa dimensão superficial de problemas e de acontecimentos e mergulhássemos na sua proposta, a proposta do seu Espírito. De sermos guiados a essas dimensões de paz, alegria e justiça no Espírito Santo, amém? Você recebe essa palavra? Então você pode glorificar a Deus, você é livre para glorificar ao teu Deus. Então quando nós vemos em Êxodo, o capítulo 12, ele faz essa referência da Páscoa. Ali conta que o povo de Deus, o povo de Israel, ele ficou muito tempo no Egito. Eles começaram a se acostumar e viraram escravos. E a Bíblia vai dizer que foi aproximadamente há 430 anos esse povo ficou por lá. Na verdade, eles entram com José e, na verdade, viram cativos. E o mais interessante é que nós vamos ver que toda essa relação de de Êxodo, que está no Antigo Testamento, com o Novo, Jesus já estava ali, simbolizando aquele cordeiro que ao passar o sangue pelos umbrais já estava repreendendo todo o mal. Aleluias! Você crê que o sangue de Jesus, como diz a palavra de Deus, é suficiente sobre nós? Que ele nos purifica, a palavra de Deus vai dizer, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Então nós já podemos declarar, em nome de Jesus, que não há pecado que possa impedir a purificação de Jesus do teu coração, da tua vida, das tuas entranhas. Hoje é noite de nós declararmos libertação neste lugar, liberdade de mentes, transformação de vidas, porque nós cremos na palavra de Deus, amém? Nós estamos em concordância, igreja? Nós cremos na palavra de Deus, então nós podemos dizer com a propriedade, cheios do Espírito Santo, que o sangue de Jesus é suficiente para libertar e livrar o homem da escravidão. Pegando lá o gancho de Êxodo, que aquele povo foi, na verdade, livre, liberto de um cativeiro. Na verdade, Jesus hoje não quer nos transportar do Egito para algum lugar. Aleluias. O Cordeiro hoje, ele tira o Egito de dentro de nós. Essa representação do Egito, ela é muito mais do que um lugar.
ela é muito mais que adoração de deuses. Ela fala de comportamentos, ela fala de pensamentos, ela fala de estados da alma do homem, da alma escravizada pelo pecado, da alma acorrentada, da alma que tem medo, que não avança, que está cerceado pelo inimigo. E nessa noite Jesus está neste lugar operando, liberando pessoas, mentes, e profeticamente na tua casa, na tua vida, pessoas ligadas a você, nós já declaramos a libertação de cativos essa noite. Jesus está vivo, o Espírito da vida está sobre a igreja, o Espírito da ressurreição opera nos filhos de Deus. Aleluias! Então gostaria de meditar com vocês em Êxodo, para não ficar só nas minhas palavras. Glória a Deus. Essa referência primeiro, antes da gente ir para Êxodo, que fala sobre esse fermento, fala sobre uma citação que havia um ritual. 7 dias por uma semana, o povo de Deus tinha que fazer sua alimentação com pães asmos. Esses pães não poderiam ter fermento. E o apóstolo Paulo já diz para a gente que esse fermento, que esses pães, são os pães da verdade. Os pães que vão nos liberar. Na verdade, ele mexe um pouquinho com a gente quando ele fala, ele aponta para a quebra de um ritual, mas na verdade um posicionamento, sem ferir a lei, mas ele fala, olha, é um posicionamento de verdade, é um posicionamento livre de mentira, de maldade, é um posicionamento de quem vive Cristo como seu cordeiro. Aleluias! E eu quero ir com vocês em Êxodo, glória a Deus, só me organizar aqui. O capítulo é o 12, esse capítulo, quando vocês tiverem um tempinho, vocês vão ver que vai desenrolar toda essa liberação do povo de Deus. Na verdade, vai falar sobre a Páscoa, Êxodo 12. E eu queria fazer referência a alguns versículos, primeiro do 7 ao 13, que vai falar das instruções que Deus liberou. Uma coisa que me chama muita atenção, que tem que estar sobre a igreja, é a obediência. Amém? A obediência vai fazer com que, o primeiro princípio que eu entendo quando eu leio Êxodo 12, que a obediência vai gerar bênçãos espirituais sobre a nossa vida. A obediência vai gerar, vou repetir, vai gerar bênçãos espirituais sobre a nossa vida. E, consequentemente, as espirituais gerarão frutos também materiais. Estão ligados, né? Espírito, alma e corpo. Então, a instrução é essa, vamos lá. Êxodo 12, do versículo 7 ao 13. E tomarão, é uma instrução de Deus. O povo estava lá, cativo, no Egito, o cenário é esse. Diz que a oração, né? Hoje nós começamos, a pastora Dani falou de oração, né? Diz que o clamor do povo chegou a Deus. E nós conhecemos que Deus começa, né, a mandar pragas sobre o Egito, começa a mexer com aquela nação, começa a trabalhar naquele lugar, e havia uma instrução para esse momento aqui, e era essa: e tomarão do sangue, tem mais, tá, antes dos versículos, mas eu vou meter a essas. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. Instruções. Talvez você pergunte, mas por quê, pastora Silvia? Não vou saber dizer vocês não. São instruções. Quando Deus falar com vocês, evite questionar, apenas obedeça. É melhor obedecer do que? Melhor obedecer do que sacrificar. Muitas das vezes a gente está tentando entender tantos porquês, né? Deus está dando uma direção e a gente vai com força querendo mudar o que Deus está falando. Apenas obedeça. É Deus falando? Obedeça. Aleluias.
Vamos lá. Pode passar. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Havia uma preparação. Instrução, o pastor Eduardo pregou pela manhã, preparação. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aí nós vamos, já estamos no 13? Não, pode ir até o 13. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós, aleluias, praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Aleluias. Você crê que o sangue de Jesus é suficiente sobre a tua vida, sobre a tua casa? Qual é o contexto da nossa fé em Cristo Jesus? Qual é o contexto de servirmos a Deus? Como nós temos nos posicionado mediante a nossa fé? Mediante a Páscoa, mediante a ressurreição de Cristo, todo esse poder que envolve a pessoa de Cristo, como nós temos trabalhado isso na nossa própria vida particular cristã. Depois nós vamos do Êxodo 12 ao 40 ao 43, que vai fazer mais uma referência desse cativeiro. Êxodo 12, 40 ao 43. E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Eles entraram no tempo de José e ficaram por 430 anos. Cuidado com as coisas que nós vamos nos acomodando. Se não está na presença de Deus, se não é para você estar no lugar, não fique por muito tempo no lugar onde não tem a direção de Deus para você estar. Seja o que for na sua vida. Eles se acostumaram a ser escravos. Eles se acostumaram com aquela cultura pagã. Eles foram se entregando ali. Já não existia mais, talvez, a origem, a cultura, toda aquela questão da memória do povo, a identidade. Qual é a nossa identidade sobre essa terra? Qual é a Páscoa? Não é um ritual. Páscoa é um comportamento, é uma atitude. Páscoa é esse poder da ressurreição agindo sobre cada um de nós, é todo dia, é em todo momento, a gente pedindo ao Senhor que a gente tenha vida, que a gente se posicione com a mente de Cristo, é ligando o que está aqui com os céus e permitindo que o céu toque em nós, abrindo a nossa mente e o nosso coração, não desejando sermos cativos mais. Nós não somos mais escravos do pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. O Senhor Jesus já nos libertou. Não opte mais pelo passado. O passado já tem uma sua referência. Agora é avançar mediante o que Deus tem para você, com o que Deus já tem te entregue, na direção de Deus. Não resista ao chamado do Espírito Santo para a sua vida. Siga em frente, é um novo tempo. Aponta a Páscoa. Agora eu vou entrar aqui na pregação, amém? Aponta. Primeira coisa, quando a gente olha e analisa esse texto, eles foram protegidos pela obediência, amém? Glória a Deus. A Páscoa traz um tempo de nova aliança. 2 Coríntios, capítulo 5, do 17 ao 21. Somente em Cristo nós vamos nos reconciliar com Deus. Todo aquele cenário lá de Gênesis, do Éden,
de afastamento do homem com Deus. Agora em Cristo esse cenário foi totalmente desvinculado, em nome de Jesus, porque da nossa alma, porque em Cristo nós agora fomos reconciliados com Deus. Cristo veio na perspectiva de trazer agora toda aliança quebrada, toda distorção que havia para nós lá no Éden. Em Cristo agora nós podemos, em nome de Jesus, restaurar o nosso relacionamento com Deus. Por isso que eu falo, Páscoa não é um rito. Páscoa é uma atitude de alguém que reconhece o sacrifício de Jesus sobre a sua vida. Páscoa é mudança de vida, é mudança de mente, é novidade de vida, é obediência, é transformação, é vida em Cristo, é ação, é atitude, é atender o chamado de Cristo. Ele não está morto, Ele está chamando a sua igreja para avançar, a ter novos tempos, a ter novos rumos, a avançar mesmo, a falar com autoridade, que é outro assunto que nós vamos entrar aqui. A Páscoa, o poder da ressurreição de Cristo nos delegou a autoridade espiritual. Aleluias. Nova aliança. Vamos ler do 17 ao 21. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, amém? As coisas velhas já ficaram para trás. Não há mais acusação. O diabo não pode mais te acusar que você era isso, que você era aquilo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda o Senhor. Teve preço. Todo esse trabalho houve um preço. De cruz, de morte, de vergonha, de dor. As coisas velhas já passaram. Então nós entendemos que a nível espiritual, Satanás não tem mais o poder de cobrar nada a ninguém aqui. Aleluias! Aos filhos de Deus, aqueles que foram separados por Deus. Aleluias, pode ir avançando, por favor. E tudo isso provém de Deus. Não é porque eu sou boazinha, que eu dou o dízimo, que eu estou não sei quantos anos na igreja, que eu venho toda a escola dominical. Não, é por conta de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. É por Cristo que a igreja está de pé. É porque Cristo é o cabeça que nos direciona, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos faz ter maturidade em meio aos dias e às estações da nossa vida. É Cristo que faz com que a igreja ande triunfante nessa terra. Aleluias! Esse ministério é o da reconciliação. Páscoa é reconciliação. Talvez o teu coração tenha ficado, esteja afastado. Você esteja se sentindo longe ou afastado. Ou talvez você nem queira mais estar, como foi falado. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso providenciou Cristo para te reconciliar com Ele mesmo. Há um poder sobre este lugar, há um poder que nós estamos aqui declarando sobre a tua vida por meio das Escrituras. Que o Senhor Jesus está aqui para te reconciliar com Deus, para trazer de volta você aos braços de Deus. Aleluias! Não deixa o teu eu atrapalhar a tua caminhada, não. Não deixa a tua alma, as tuas emoções ficarem gritando mais alto que a presença do Espírito Santo na tua vida. Deixa esse poder da ressurreição operar de forma íntegra na tua vida. E dominar as tuas emoções, e frear os teus impulsos, e deixar Ele dar vazão ao que Deus tem para você, o teu chamado. Aleluias! Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Um embaixador representa um reino. Um embaixador fala sobre aquele reino, tem voz de autoridade. Um embaixador de outro país que está aqui no Brasil, ele tem que ser o quê? Respeitado, porque ele está anunciando coisas do seu reino. E nós somos embaixadores do reino de Deus. Portanto, tudo que nós falarmos vai apontar para onde? Para o reino.
O que nós falamos? Olha o nosso compromisso, igreja. Como embaixadores de Cristo, tudo que nós falamos, que geramos nesse mundo, aponta para o reino de Deus. Porque nós somos embaixadores, propriedade de Deus. Fomos comprados por Deus, por meio de Cristo Jesus. Pode passar. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando a gente lê que não há, começa falando que não há mais acusação, esse trecho que nós lemos, não é isso? Que não há mais acusação sobre nós, e termina com a justiça de Deus. É essa justiça de Deus que está sobre nós, que nos garante agora a liberdade da nossa mente e crer que não há mais acusação para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Então a Páscoa vai falar sobre aliança. Páscoa é aliança. Aleluias. Glória a Deus. Páscoa é ressurreição, porque Jesus venceu. Ele é um Deus Todo-Poderoso, Ele não é um Marte, diferente das leituras que vemos nos livros de história. Existem muitos Martes, né? Quantos Martes nós conhecemos, né? Aqui no Brasil, né? Até na história do Brasil. Mas Jesus não é um Marte. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor, amém? A igreja concorda com a palavra que eu liberei? Então você glorifica a Deus. Jesus é o Senhor Todo-Poderoso, que vai levar a sua igreja para os céus e que já empenhou poder e autoridade e o seu próprio nome para que isso aconteça. É no nome de Jesus que nós vamos romper os céus. Aleluias. Então Páscoa também é ressurreição, é perdão dos pecados. Isaías 53, do 5 ao 7, se o irmão puder botar para mim. O profeta Isaías, nós chamamos de profeta messiânico. Nós vamos ler até o 7. E ele já falava de Cristo. Mas Cristo foi ferido, nós podemos traduzir esse ele por Cristo. Mas Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, perdidos. Cada um se desviava pelo seu caminho. Isso é um cenário passado, amém? Nós somos agora uma ovelha que atendemos à voz do bom pastor, reconhecemos a voz do nosso pastor. Cada um andava assim, perdido. Essa geração, esse tempo, que as pessoas se encontram perdidas, mas nós não estamos perdidos. Nós temos um caminho, nós temos um destino, nós temos um alvo, nós temos um Senhor, nós temos uma direção. Talvez você acorde preocupado, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai decidir. Eu quero te dar uma notícia: você tem um Senhor, você tem alguém que peleja por você, você foi comprado, você não está desviado de um caminho para o outro, não. Você tem destino certo, você tem direção certa, você tem o Espírito de Deus. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Então, Páscoa é perdão dos pecados. Páscoa é a gente entender que se não houvesse o sacrifício de Cristo, nós morreríamos e ali se encerraria um ciclo do homem. O homem iria voltar à sua essência com um peso de morte, de pecado, de transgressão.
Mas Deus não quis isso para nós. Ele escreveu algo diferente para nós e cumpriu. Aleluias! Você pode glorificar a Deus, porque Jesus cumpre. Deus cumpre o que Ele faz. Deus cumpriu o plano. Quando o teu coração estiver temeroso, você lembra que Ele foi até o fim. Ele cumpriu. Quando você ficar com dúvida da tua fé, o que você tem que fazer, você lembre que Deus cumpriu a palavra dele. Em todo tempo nós vemos a palavra, o que já se cumpriu vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Páscoa também é autoridade. E aí eu vou me adiantando para não me atrasar, para entregar a palavra. Autoridade contra o reino das trevas. Jesus disse que no seu nome nós expulsaríamos demônios, amém? Glória a Deus. Marcos 16, do 17 ao 20. Depois vamos ler de Lucas 10, 19. Marcos 16, 17 ao 20. E esses sinais seguirão aos que creem em meu nome, no nome de Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi Jesus que falou, amém? Foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Aleluias. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Nós estamos hoje, neste ano de 2025, lendo a palavra de Deus, porque homens continuaram o ministério, seu chamado, foram cheios do Espírito Santo, viveram a Páscoa todos os tempos das suas vidas, e hoje nós estamos aqui com o privilégio de ouvir a palavra e reproduzindo ela, e vamos levar, e vamos sair, e vamos impor as mãos, amém, igreja? E vamos usar de autoridade espiritual, porque está sobre nós a autoridade espiritual, liberada pelo próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós podemos declarar, glória a Deus. Vamos em Colossenses 2,15. Que foi uma vitória na cruz, esmagadora, contra o reino das trevas. Aleluias! Foi uma vitória esmagadora. Eu amo esse texto porque ele diz, que vocês vão ler, nós vamos ler juntos, vamos ter a oportunidade de estar lendo juntos, que diz assim que Jesus, despojando, a leitura ela é linda, porque diz que ele mesmo nu, com a vergonha da cruz ali, ele despojou principados e potestades e os expôs. Quando achavam que era Cristo que estava exposto, Satanás estava exposto juntamente com os seus principados e potestades, envergonhados, porque ali o Rei da Glória ia ressuscitar no terceiro dia. Glória a Deus! É a vitória da igreja, aplauda o Senhor. É a vitória sobre o mundo das trevas. É a vitória, é a libertação do povo de Deus. É a liberação de mentes. Glória a Deus por isso. Deus é especialista em pegar situações difíceis e transformar em cenários de vitória. Você pegar a Bíblia é todo tempo isso. Não é verdade? Se a gente começar a ler, a gente que está na escola dominical, né, que tem essas oportunidades de estudar a palavra, a gente vai ver que Deus é especialista em pegar aquele que está desfavorável e levantar ele e eu exaltar, em pegar um pequeno grupo e dar vitória. Esse é o nosso Deus que pegou o seu filho, levou para a cruz, em obediência, Jesus cumpriu tudo que tinha que cumprir e ali abatido, ferido, humilhado, como um bandido, ele expôs Satanás ao vexame e à vergonha e nos garantiu poder e autoridade, igreja, sobre principados e potestades, ou seja, sobre príncipes dos poderes malignos e todos os seus poderes. Aleluias por isso.
Então eu entendo que sobre a minha vida e sobre a sua vida há autoridade espiritual. E por que nós andamos tão temerosos nesse tempo? E por que nós não avançamos mediante as situações da nossa vida? E por que a gente ainda fica tão perplexo quando as coisas se levantam contra nós e nos confundem? Não se confunda. Se levante como uma mulher e um homem de Deus onde quer que você esteja. Nós não estamos mais no Egito, aleluias. Nem o Egito está mais dentro de nós, aleluias por isso. Vitória esmagadora contra o reino das trevas. Toda a hierarquia satânica, toda a hierarquia. Então eu entendo que não tem como uma pessoa ficar cativa, né? Não tem, como eu posso dizer para vocês, não há cela que possa prender alguém por muito tempo. Nenhuma cela espiritual, nenhuma corrente na mente, nenhuma tranqueira do inferno, nenhuma obra, nenhuma palavra, nem maldição hereditária, nem palavra contrária à vida do povo de Deus vai prevalecer. Nós temos aqui respaldo na palavra. Não é o que a gente ouve alguém dizer, é o que Deus permitiu que chegasse até nós por meio das suas escrituras. Então Páscoa é vitória, aleluias. Repete comigo, Páscoa é vitória, aleluias. Páscoa é vitória, alegra teu coração. Glória a Deus por isso. Páscoa é restauração. E eu vou encerrar aqui. Páscoa é restauração. Páscoa é a gente restaurar em todo o tempo a nossa relação com Deus. E não tem como não restaurar nossa relação com Deus se não passar pelo próximo, né? Olha só que Jesus falou, né? Ele deixou a gente numa saia justa, né? É verdade, né? Porque se você não tiver alinhado, né, com o teu próximo, com o teu irmão, você não está alinhado com Deus. Então, de alguma forma, a gente tem que entrar nesse alinhamento, né, que é o tema desse mês dessa igreja, da nossa igreja. A gente tem que entrar nesse alinhamento que Deus quer para nós, para a gente poder ver essa restauração acontecendo em toda a plenitude, aleluias, sobre a nossa vida. Porque Deus tem plenitude para nós, não é só um bocado, é pleno. Tudo que Deus faz é dentro de uma plenitude. Então nós podemos entender que dentro dessa restauração, nós vamos estabelecer agora um tempo de comunhão com Deus. Amém? Um tempo em que nós não estamos mais distantes por intermédio de Cristo. Páscoa é restauração. Jesus, Ele cumpriu o plano de forma perfeita, aleluias, para que a gente pudesse chegar hoje. Eu vou pedir para você ficar de pé. Glória a Deus. Vou pedir a pastora Rosa, né, que vai encerrar, né? A pastora Cris, né? Cris. Glória a Deus. Páscoa é saber que a gente pode estar hoje restaurando toda essa relação com a vida, a nossa vida espiritual mesmo, com o nosso Senhor, a nossa vida familiar, a restauração aí das relações, talvez de dentro dos lares. Não tem como a gente não falar sobre restauração essa noite, porque esse é o objeto do amor de Deus, que o homem seja restaurado, que as coisas sejam restauradas na nossa vida, que a gente possa viver essa plenitude que diz que é o reino de Deus, que não é comida e que não é bebida, mas que é paz, a alegria e a justiça no Espírito Santo. E essa restauração que o Espírito Santo está fazendo sobre a igreja é para que a nossa vida entre em ordem. E é necessário, porque nós precisamos disso para a nossa vida poder fluir espiritualmente, para que a gente possa caminhar realmente de acordo com a vontade de Deus. Eu queria fazer antes uma oração, se você puder botar sua mão no seu coração, se você sentir o desejo na sua mente, no seu coração. E a gente quer dizer, em primeiro lugar, né, fazer uma declaração pública para o mundo físico e espiritual, né, que o sacrifício de Cristo, que o sangue de Jesus é suficiente sobre a nossa vida. Glória a Deus. Senhor, nós queremos, Senhor, unidos como igreja essa noite declarar,
Senhor, primeiro a gratidão, Senhor, pela tua entrega na cruz do Calvário. Nós queremos declarar, Senhor, que é suficiente o teu sangue sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre, Senhor, toda a nossa história. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito da ressurreição, que opera, Senhor, no mundo espiritual, mesmo que ressuscitou Jesus, venha ressuscitar vidas espiritualmente essa noite, em nome de Jesus, que lares que sejam objetos desse amor de Deus, estejam direcionados, estejam na rota do milagre essa noite, em nome de Jesus. Nós queremos declarar, Senhor, que o poder que traz vida e traz existência, aquilo que nem existe, essa noite opere, Senhor, nos corações e nas mentes. Nós declaramos sobre a igreja, Senhor, o fortalecimento. Senhor, que nós possamos caminhar, Senhor, na autoridade do Teu nome, cheios do Espírito Santo, para frutificar neste tempo, ó Deus, ao qual o Senhor nos deu vida, Pai. Senhor, nos faz uma igreja unida, nos faz uma igreja amorosa, nos faz uma igreja santificada pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Trabalha dentro dos lares, trabalha no coração do esposo, da esposa, trabalha no coração dos filhos, Senhor. Trabalha, Senhor, na vida financeira do Teu povo. Senhor, trabalha nos pensamentos. Senhor, em nome de Jesus, que toda resistência maligna seja quebrada dentro dos lares, Senhor. Nós te pedimos essa noite, Pai, que toda resistência, que toda contrariedade do Espírito Santo dentro dos lares essa noite seja rompido, seja quebrado, seja anulado pelo poder que há no nome de Jesus. Fazemos isso, Senhor, na autoridade do Teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor nos libertou e nós somos livres, querido. Viva intensamente a liberdade de Cristo na sua vida, porque é pelo sangue dele que nós fomos lavados. Amém, queridos? Nós já estamos terminando. Eu gostaria de convidar a pastora Regina para ministrar a menção apostólica. Mas antes que a gente termine, nós queremos conhecer alguns visitantes. Eu pediria que a igreja sentasse só um minutinho para que os visitantes levantassem, né, para a gente poder ver. Gostaria de conhecer a Camille. Onde está? Ah, muito bem. A Camille estava na quinta-feira, né? Amém. Seja muito bem-vinda, Camille. Você é uma bênção aqui conosco. Eu gostaria de conhecer a Débora Miranda. Débora Miranda. Amém. Está aqui a Débora. Seja muito bem-vinda, Débora, em nosso meio. Gostaríamos de conhecer o Davi. O Davi é o pequenininho. Seja bem-vindo, Davi. Você é uma bênção também. E o Daniel. Daniel também, são irmãos, né? Pelo jeito. Seja bem-vinda, família. Vocês são bênçãos aqui entre nós. Gostaríamos de conhecer a Andréia. Ali está. Seja muito bem-vinda também, Andréia. É um prazer ter você em nosso meio. Além deles, temos mais alguém nos visitando? Alguém mais nos visita? Não? Então tá. Então vamos dizer para ele, igreja, vamos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. E se vocês não têm uma igreja ainda congregando, né, fique conosco, porque vai ser uma bênção para nós. Nós vamos terminar, né, nós vamos orar. Eu pediria que a igreja ficasse de pé agora. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa noite maravilhosa na Tua presença. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor fez no nosso meio nessa noite. Pai, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Senhor, te agradecemos pelo Teu sacrifício, pelas nossas vidas. Senhor, agora vamos para os nossos lares. Senhor, nos leva em paz. Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal. Senhor, e que a nossa semana continue sendo cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito. Senhor, nos dá discernimento, Senhor, para tudo aquilo que precisamos fazer. Senhor, que possamos honrar o Teu nome em todo o tempo e jamais esquecer, Senhor, que Tu és o Deus que deu a Tua vida por nós, Senhor.
Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Chegou o fim. Até pena, né? Mas terça-feira tem mais, e você é mais do que convidado. Amém? A gente poderia dar um abraço, mas aí a gente fica tudo longe, assim, toca nessa pessoa até perto de você, fala com ela, sua semana vai ser de primeira. Tua semana vai ser de primeira, pode ser. Deus tem preparado coisas boas para nós, né? Toca mesmo, fala uma palavra poderosa para essa pessoa, conforme a pastora Silvia pregou aqui, uma palavra poderosa, um toque especial, aquilo que nos atrai, que nos faz querer ficar juntos. É ou não é? Faz a gente querer ficar junto, porque a gente começa a se sentir pertencente. A gente se sente parte da coisa, não é? Agora olha para cá, olha para cá. Todo mundo já segurou a mão, já beijou, já... Agora olha para cá, gente. Agora esteja a mão para cá assim, ó. Então a gente se abraçar assim mesmo, ó. Sintam-se abraçados em nome de Jesus, amém? Que a tua semana seja muito especial. Vamos falar as palavras proféticas, eu nunca acerto, tá, gente? Então me perdoa aí, que eu vou ler aqui, ó. Vamos lá? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Afirma isso com força. Todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Agora é mais forte, ó. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida nesse momento. Que essa graça, que essa unção poderosa nos conduza para os nossos lares. Que essa graça ponha em nosso coração a certeza de que somos mais do que vencedores. E a igreja que crê diz... Amém. Tenham todos uma semana de paz.